É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical ao longo da semana. Vejam também os links das redes sociais do portal Escola Dominical no Facebook, no Twitter, onde nós disponibilizamos outras videoaulas e outros textos de apoio para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Se tiverem alguma dúvida, acessem o portal Escola Dominical e coloquem ali a sua pergunta na sala dos professores ou aqui mesmo no canal do YouTube. Ouçam as leituras diárias, que são breves comentários em áudio que nós, dos textos sugeridos da revista que nós comentamos, e a equipe do portal comenta, e que também no sábado, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos do portal, da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver em São Paulo, o irmão é nosso convidado para assistir a esta reunião, que é aberta a todos os interessados na Palavra de Deus. Mas não deixe de comparecer à Escola Bíblica Dominical. Isso tudo é apenas preparação para a Escola Bíblica Dominical, que, como é lição do pastor Antônio Gilberto, é a igreja local reunida no dia do Senhor para estudar a palavra do Senhor, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Neste primeiro trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. O comentarista é o pastor Osiel Gomes da Silva, presidente das Assembleias de Deus no campo de Tirirical, em São Luís, no estado do Maranhão. E hoje estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título Paciência, evitando as dissensões. E nós entramos aqui, ainda estamos no terceiro bloco, onde estamos estudando as 9 qualidades do fruto do Espírito. E hoje nós estamos adentrando nas qualidades do fruto do Espírito que dizem respeito ao relacionamento com o próximo. São 9 qualidades do fruto do Espírito, 3 dizem respeito ao relacionamento com Deus: amor, gozo e paz. Nós já estudamos o gozo, ou alegria, e a paz. O amor vai ficar para o final desse estudo. Temos 3 qualidades que dizem respeito ao relacionamento com o próximo, que é a longanimidade, que nós estaremos estudando hoje, longanimidade ou paciência, a benignidade e a bondade. E depois nós temos 3 qualidades do fruto do Espírito que dizem respeito ao relacionamento conosco mesmos, que é a mansidão, a fé e a temperança. Então hoje nós estaremos estudando a paciência ou a longanimidade, evitando as dissensões. O que é paciência ou longanimidade? Se nós formos ao dicionário WAIS da língua portuguesa, nós vamos encontrar lá que paciência é a capacidade de suportar, constância, submissão, servilismo, faculdade de resistir, virtude que consiste em suportar os dissabores e infelicidades, resignação, capacidade de persistir numa atividade difícil, suportando incômodos e dificuldades, constância, calma para esperar o que tarda. Então, quando nós falamos em paciência, nós falamos em suportar. Suportar em meio a uma circunstância adversa. Suportar, resistir
permanecer apesar das dificuldades, apesar das adversidades, das aflições, das angústias. Paciência fala de sofrimento. Aliás, a palavra paciência é uma palavra que vem do latim, paciência, que por sua vez vem de passio, que quer dizer sofrer. Passio é um verbo latino que quer dizer sofrer. Então, quando eu falo em paciência, eu falo em sofrimento. Eu falo em sofrimento. Aguentar o sofrimento. Isso é ser paciente. Davi, no Salmo 40, nos dá bem esta ideia da paciência. Salmo 40. Salmo de Davi para o cantor mor. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Veja a situação em que estava o salmista. Ele estava num lago horrível, ele estava num charco de lodo. Ele estava numa areia movediça, ele estava afundando, ele estava a ponto de morrer. Mas ele esperou com paciência. Ele aguardou a ação de Deus. Ele suportou a adversidade. A situação era desesperadora, mas ele aguentou firme até o momento que Deus agiu e o tirou daquele lago horrível, daquele charco de lodo, e colocou seus pés sobre uma rocha e firmou seus passos. Mas ele teve que suportar, aguentar, resignar-se, conformar-se com aquela situação, sabendo que aquilo se alteraria. E esta atitude de aguardar o momento de Deus, de suportar as aflições e adversidades, isto é que se chama paciência. Isto é que se chama longanimidade. No Antigo Testamento, a palavra utilizada é orek, que quer dizer longo, comprido. Né? É daí que vem o contrário daquela expressão popular, no pavio curto. O homem do pavio curto é aquele homem que explode com facilidade, é aquele homem que perde a razão com facilidade, é aquela pessoa que não aguenta nada, que não suporta nada. Como dizem por aí, não leva desaforo para casa. O homem do pavio curto, o homem que não leva desafio para casa, é o homem que não tem paciência. Porque ele não aguenta nada. Mas a palavra paciência em latim, em hebraico, é orek, que quer dizer longo. E é por isso que João Ferreira de Almeida traduziu esta palavra por longanimidade. É um longo ânimo. Eu aguento, eu suporto. E o meu pavio, ele não é curto, ele espicha, ele incomprida, ele se alonga, ele aguenta, ele aguarda a ação divina. E a longanimidade, esta paciência, este longo ânimo, é uma característica de Deus. Deus é retratado nas Escrituras como um ser longânimo. Quando nós vamos lá em Números, capítulo 14, versículo 18, o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Ele é longânimo. O Senhor é longânimo.
Ele não é precipitado, ele não é pavio curto, não. Ele suporta a iniquidade, o pecado, buscando, adia, tarda em aplicar o juízo, em fazer valer a sua ira. Ele suporta as ofensas e a rebeldia do ser humano, porque quer perdoar o pecado do homem, porque quer levar o homem para o céu. Então ele não aplica de imediato o seu castigo. Ele alonga a execução do castigo. Não é que ele encobre o pecado. Veja bem que Moisés, escrevendo aqui, ele diz assim: ele não toma o culpado por inocente. Ele não esconde o pecado, ele não encobre o pecado, ele não tolera o pecado, mas ele suporta a prática do pecado, esperando e dando oportunidade ao homem de se arrepender para poder perdoá-lo. É esta longanimidade. É o que a Escritura chama o tempo da paciência de Deus. Lá nós encontramos essa expressão, o tempo da paciência de Deus. Aqui não vou me recordar aqui o texto, mas a Bíblia fala que os pecados são cometidos no tempo da paciência de Deus. E essa paciência é exatamente essa longanimidade de que diz aqui o autor do Pentateuco, Moisés. No Salmo 103, e no versículo 10, nós vamos encontrar o seguinte: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Aí tem a paciência de Deus. O 103:8 diz: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Ele é longânimo e grande em benignidade, lá no Salmo 103, versículo 8. Então o salmista, e é Davi aqui, confirma a longanimidade de Deus. O profeta Jonas também tinha conhecimento disso. Lá em Jonas 4:2 ele disse, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas sabia que Deus era longânimo, e ele revelou a sua longanimidade, porque ele deu um tempo para os ninivitas se arrependerem. E eles se arrependeram, e Deus não os castigou. Apesar deles pecarem grandemente contra Deus, Deus mandou Jonas pregar para que desse a oportunidade para os ninivitas se arrependerem. E eles se arrependeram. E por se arrependerem, Deus não os puniu, não os castigou, não subverteu a cidade de Nínive. E Jonas reclama e diz: eu sabia, Deus é longânimo. Lá no segundo livro na segunda carta, de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 9,
nós vamos ver também essa expressão. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, os irmãos percebam aqui que o objetivo da longanimidade de Deus é permitir o arrependimento dos pecados, né? Permitir o arrependimento dos pecados. Porque Deus, Ele é longânimo. É por isso que Ele não executa de imediato a sua pena. Ele é longânimo porque ele dá tempo para o homem se arrepender. Então esse é o sentido de Deus ser longânimo. E se Deus é longânimo, nós precisamos também ser longânimo, se é que nós somos filhos dele. É por isso que a longanimidade, ela tem que estar presente na nossa vida. Ela tem que estar presente nas nossas atitudes. Lá em Romanos 9:22 também está escrito assim: e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Então nós temos aqui também uma outra característica. Uma outra característica que nós vemos que tem que estar presente na Bíblia. E veja bem, irmãos, que com a prática do pecado, nós podemos dizer que Deus sofre com isso, porque Deus é justo. Né? Deus é justo e não é possível que nós estejamos sempre pecando. Mas ele é paciente. Ele suporta essa circunstância. No Novo Testamento, a palavra longanimidade ela é traduzida por hipomone e macrotimia. São duas palavras que João Ferreira de Almeida traduziu por longanimidade. Hipomone significa resistência, perseverança. E macrotimia significa grande temperamento, generosidade. Então, esse grande comportamento, essa generosidade, esse grande temperamento, essa generosidade de Deus é a sua longanimidade. Não é? Ele resiste em aplicar a ira para dar ao homem a chance do arrependimento. Paciência, nós falamos, tem a ver com sofrimento. Tem a ver com suportar o sofrimento, suportar as lutas. E é por isso que ela é a quarta qualidade do fruto do Espírito. E a primeira que tem o relacionamento com o próximo. Isso nos mostra algo muito profundo, irmãos. Quando o crente entra em relacionamento com Deus, por ter sido salvo na pessoa de Jesus Cristo, o amor de Deus é derramado no seu coração, ele sente a alegria da salvação e ele entra em paz com Deus. Amor, alegria e paz.
Mas logo em seguida, ele começa a sofrer. Por quê? Porque agora ele se torna um salvo e ele é um corpo estranho neste mundo que está no maligno. Ele agora se torna um filho de Deus. Ele agora é participante da natureza divina. E como tal, ele passa a desfrutar do bem, a ter comunhão com o bem. Porque Deus é bom, mas o mundo está no maligno. Ele agora está liberto do pecado, mas o pecado domina no mundo. Ele agora passa a ser filho de Deus, mas o príncipe deste mundo é o diabo. Então começa a haver um atrito, uma oposição entre o salvo e o mundo. E a primeira consequência disso é a perseguição. A primeira consequência disso é a luta do mundo contra o salvo. É por isso que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira consequência, o primeiro efeito da nossa salvação em relação ao próximo é que nós seremos perseguidos. É que se levantarão contra nós. E nós deveremos suportar o sofrimento. E nós deveremos ter longo ânimo. E é um aprendizado. É por isso que eu coloquei aí que a paciência é uma qualidade que decorre do desenvolvimento espiritual do cristão. E Paulo fala disso no capítulo 5 de Romanos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse é o relacionamento nosso com Deus. A fé nos faz entrar na graça, nós temos a alegria da salvação, nós temos a paz com Deus, vem a esperança para o nosso coração, a esperança da glória de Deus. Mas no capítulo 5, versículo 3 é dito assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então por isso que eu disse que é um estágio no desenvolvimento do cristão. É inevitável. Quando nós entramos em comunhão com Deus, nós recebemos o amor, a alegria, a paz, mas o mundo se volta contra nós. Nós passamos a ser perseguidos, nós passamos a sofrer, mas é na tribulação que se produz a quarta qualidade do fruto do Espírito, que é a paciência. E a tribulação produz a paciência. Conta-se que uma irmã chegou ao pastor e lhe disse: Senhor, pastor, ore a Deus para que eu tenha paciência. Eu sou uma pessoa impaciente. Eu preciso de paciência. E o pastor mandou que aquela irmã se ajoelhasse, impôs as mãos sobre ela e começou a orar dizendo: Senhor, dá tribulação a esta irmã. Senhor, dá tribulação a esta irmã. E a irmã então disse: pastor, o que é isso? Ela disse: irmão, só existe uma forma de se produzir paciência. É através da tribulação. A tribulação produz a paciência. Então, quando vem a tribulação e a perseguição por causa da nossa fé em Cristo, irmãos, isto é providência divina. Porque nós precisamos crescer espiritualmente. E para produzir a quarta qualidade do fruto do Espírito, o quarto gomo do fruto do Espírito, que é a paciência, a longanimidade, eu preciso de tribulação. É a tribulação que produz a paciência.
a natureza humana, ela é impaciente. A carne, ela é impaciente. E aqui é interessante, irmãos, eu até coloquei aqui em nosso esboço, o que diz o Alcorão. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, ele diz o seguinte, e é interessante isso. Lá no Alcorão, na Surata 21, no versículo 37, é dito assim: o homem é por natureza impaciente. E lá na Surata 70, versículos 19 e 20, diz assim: em verdade, o homem foi criado impaciente, quando o mal o açoita, impacienta-se. A carne, ele é impaciente. O Alcorão aí diz que o homem foi criado impaciente. Não, o homem foi criado reto. Mas quando ele cai em pecado, aí ele passa a sofrer e ele não suporta o sofrimento. Porque a carne, irmãos, ela é má. Ela não tem longanimidade. A longanimidade é uma característica divina. A impaciência é algo próprio do ser humano. Mas a paciência, ela é gerada pelo Espírito Santo. A tribulação produz a paciência. Então, quando alguém crê em Jesus, quando alguém se aproxima mais de Cristo, as lutas aumentam, o sofrimento aumenta. E as pessoas ficam até falando, não, mas quando eu não servia a Deus, eu não sofria tanto quanto agora. Por que esse sofrimento? Para gerar paciência, para você crescer espiritualmente. Você agora é filho de Deus e precisa suportar o sofrimento. Precisa ser longânimo, porque Deus, o teu Pai, é longânimo. Deus, o seu Pai, é longânimo. Então, por isso que vem o sofrimento. E Jesus, ele foi bem claro a esse respeito. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 24, nós podemos... Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? O que é a cruz de cada um? É o sofrimento que nós vamos ter que suportar, o peso que nós vamos ter que suportar por estarmos seguindo a Jesus. Ninguém segue a Jesus livre, leve e solto. Cada um de nós segue a Cristo levando a nossa cruz. Que não é uma cruz que você não possa suportar. É a cruz apropriada para você. Porque o Senhor não permitirá que nós soframos além do que aquilo que nós podemos suportar. Na verdade, muitas vezes nós não sabemos quanto nós podemos suportar. E ao vir um peso de cruz, nós achamos que seremos esmagados por ele. Mas, como diz o próprio Davi no Salmo 103, o Senhor conhece a nossa estrutura. Ele sabe o que nós podemos suportar. E não virá uma cruz além daquilo que nós podemos suportar. Mas ela virá. E nós temos de tomá-la. Nós temos de suportá-la. Porque Deus é longânimo. E nós, como seus filhos, também temos de ser longânimos. Frida Wingren, no hino 394 da harpa cristã, ela nos fala desta realidade. Na segunda estrofe deste hino, ela diz: não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus. Te consola então. A tua
cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Tomar a cruz é suportar o sofrimento, suportar a perseguição. E isso é fundamental para que nós produzamos a longanimidade. Porque uma das características da nova criatura é que ela é paciente, ela é longânima, ela suporta o sofrimento. É por isso que esse evangelho que pregam por aí é um falso evangelho, é um evangelho maldito, onde na porta já está escrito: pare de sofrer. E hoje muitos crentes não aceitam o sofrimento, não toleram a dificuldade. E dizem que se alguém sofre é porque é maldito ou porque está em pecado. Mas não é verdade isso. A paciência é o suportar o sofrimento. E é algo do Filho de Deus. Nós lemos aqui Paulo escrevendo aos Romanos. É algo daquele que é justificado pela fé. É um fator de crescimento espiritual. Quais são os passos para se adquirir a paciência? Primeiro, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. É a abnegação, a negação do próprio eu. É abandonar a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. É por isso que o nosso comentarista colocou o título da lição como Paciência evitando as dissensões. Eu só tenho dissensão, eu só tenho disputa, eu só tenho divergência, desacordo, discórdia, quando eu quero defender os meus próprios interesses e não os interesses de Cristo. Paulo fala a esse respeito lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 19. Ele diz assim, quando ele dá um testemunho de Timóteo, ele diz assim: espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Paulo diz que Timóteo era como ele. Ele não buscava o que era seu, mas buscava o que era de Cristo Jesus. Quando nós buscamos o que é de Cristo, nós negamos a nós mesmos. E é necessário que eu negue a mim mesmo, porque se eu não negar a mim mesmo, eu não posso tomar a cruz. Jesus diz que o primeiro passo para adquirir a paciência é eu deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. O segundo passo é, sabendo qual é a vontade de Deus, oferecer a ele um culto racional. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não os conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabendo qual é a vontade de Deus, eu tenho que experimentá-la. Para experimentá-la, eu tenho que me oferecer integralmente a Deus. Oferecer a Ele um culto racional. Não me conformar com este mundo, mas me renovar pela transformação do meu entendimento. E aí eu experimento a vontade de Deus. E aí eu tenho que aguardar o momento do cumprimento da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus se cumpre no momento que Ele quer. É fazer o que o salmista fez, esperar. Eu tenho que abandonar a minha vontade
saber qual é a vontade de Deus, experimentar a vontade de Deus e aguardar o cumprimento da vontade de Deus. E aí, então, tomar a cruz. Esse aguardar é tomar a cruz. E aí, então, eu sigo Jesus. Aí eu sigo Jesus. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Eu tenho que seguir a Jesus. E aí nós vamos para Pedro. O que é seguir a Jesus? 1 de Pedro 2:21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então, se eu vou seguir Jesus, eu tenho que seguir as pisadas de Jesus. E quais foram as pisadas de Jesus? Pedro continua dizendo: o qual não cometeu pecado. Para suportar o sofrimento, eu, em primeiro lugar, não posso cometer pecado. Eu faço a vontade de Deus, sei qual é ela, estou experimentando a vontade, aguardar o cumprimento da vontade, eu não posso cometer pecado, tenho que viver em santidade, eu não posso pecar. Essa é a primeira pisada de Jesus que eu tenho que seguir, uma vida de santidade. Segundo, nem na sua boca se achou engano. Eu tenho que ser guiado pela verdade, eu não posso mentir. Na minha boca não pode ter engano. Eu tenho que andar segundo a verdade, que é a palavra de Deus. Eu tenho que viver em santidade e tenho que falar a verdade, andar segundo a verdade. Aí eu vou suportando o sofrimento. Diz ainda a terceira pisada de Jesus: o qual, quando injuriavam, não injuriava. Não retribuir o mal com o mal. Se você é injustiçado, se você é caluniado, se você é difamado, se você é injuriado, não revide. Com isso, nós vamos adquirindo longo ânimo. Repetindo, não é viver em santidade, não cometer pecado. Segundo, não achar engano na nossa boca. Terceiro, se injuriado, não injuriar. A quarta pisada de Jesus: e quando padecia, não ameaçava. Não ameaçar as pessoas. Você não revida, mas eu ameaço. Olha o que eu posso fazer. Não. Jesus, quando padecia, quando sofria, ele não ameaçava. Ele nunca ameaçou ninguém. E nós não podemos ameaçar ninguém. E a quinta pisada de Jesus: mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus deixava com o Pai. Jesus deixava com Deus. A quem cabe fazer justiça? A quem cabe a vingança? Minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. A longanimidade exige de nós que sigamos estas pisadas de Jesus. Não cometer pecado, não se achar engano na nossa boca, não haver revide, não haver ameaças e se entregar àquele que julga justamente. Deixar na mão de Deus. Não pedir para que a mão de Deus pese sobre a pessoa, não. Deixar o assunto com Deus. Isso é a longanimidade. É aguentar firme o sofrimento. Aguentar firme a perseguição. Não cometendo pecado. Não se achando engano na nossa boca. Não revidando. Não ameaçando. E entregando-se a Deus.
Mas suportar a cruz é ir carregando a cruz. É ir carregando a cruz. E como nós dissemos aqui, a paciência importa na resistência. Eu preciso resistir. Porque a cruz continua nas minhas costas. E eu estou seguindo os passos de Jesus. Mas ela está nas nossas costas. Enquanto eu não cometo pecado, não revido, não tenho engano na minha boca, não ameaço e me entrego a Deus, deixando a justiça com Deus, eu estou andando, mas a cruz está nas minhas costas. E eu tenho que aguentar o peso da cruz, eu tenho que resistir. E como é que eu resisto? Eu resisto, em primeiro lugar, nós vamos lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu preciso, em primeiro lugar, me sujeitar a Deus, me submeter a Deus, ser obediente a Deus, ser temente a Deus. Assim também, a paciência surgirá na minha vida. Mas para resistir ao diabo, eu preciso me revestir da armadura de Deus. Eu vou lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então eu preciso me revestir da armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? É o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os calçados da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e a forma da oração e da vigilância. O exercício da oração e da vigilância. É assim que eu me revisto da armadura de Deus para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque o diabo está atuando contra mim. Há uma perseguição contra mim. Da parte do mundo, da parte do maligno. Então eu preciso estar revestido da armadura de Deus. Mais uma vez nós vemos a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus. Tudo isso com oração e vigilância. Assim eu estarei revestido da armadura de Deus, podendo resistir ao diabo. E isso faz com que eu suporte o sofrimento. Mas eu preciso também me revestir de poder. Porque para resistir, eu também preciso estar revestido do poder. E o revestimento de poder é o batismo com o Espírito Santo. Em Atos, capítulo 6, versículo 10, nós vemos uma passagem interessante. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Veja que o versículo 8 fala a respeito de Estevão. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E no versículo 10 diz, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Eles não podiam resistir a Estevão, porque Estevão estava cheio de fé e de poder. Ele era cheio do Espírito Santo, ele tinha o batismo com o Espírito Santo. Em Atos 11, 17, nós também encontramos, portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Pedro está falando aqui, na igreja de Jerusalém, montaram uma comissão para saber por que ele tinha batizado
as pessoas lá na casa de Cornélio. E ele diz assim, olha, eles foram batizados com o Espírito Santo. Quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eu não podia impedir que eles fossem batizados nas águas. Quem era eu para resistir a Deus? O batismo com o Espírito Santo impede e desmonta as resistências à obra de Deus, ao trabalho de Deus, as resistências contra o nosso serviço a Deus. Então, o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, também é importante para que nós suportemos o sofrimento. A união também nos permite resistir e suportar o sofrimento. Quando a gente vai lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, melhor é serem dois que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eu li também o versículo 12. Eclesiastes 4, 9 e 12. E o salmista, no Salmo 133, diz, porque ali, na união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A união nossa com Deus e a união nossa com os irmãos nos faz suportar o sofrimento. Faz com que adquiramos paciência. E, por fim, a transformação pela renovação do nosso entendimento. Lá em Romanos 12, 2, nós já vimos, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 7, é dito assim, e ajuntaram-se a ele homens vazios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda mancebo e terno de coração, e não podia resistir-lhes. Até homens vadios, quando se unem, se fortificam e impedem a resistência. Em que dirá homens santos de Deus? Então a união, ela também nos gera resistência. Isto é importante. Então, como suportar o sofrimento? Como adquirir a paciência? Primeiro, negando a si mesmo. Segundo, tomando a cruz. E tomar a cruz exige de nós que negar a nós mesmos é fazer a vontade de Deus. Tomar a cruz é resistir. E resistir é se submeter a Deus, revestir-se da armadura de Deus, revestir-se do poder de Deus, viver em união, transformar-se pela renovação do entendimento. E seguir a Jesus. E seguir a Jesus é não cometer pecado, não se achar limbando na boca, não revidar, não ameaçar e entregar-se à justiça de Deus. Quando o crente resiste e segue os passos de Jesus, ele não anda, ele corre, mas corre com paciência. É o que a gente vê lá em Hebreus, capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Adquirindo a paciência, nós agora vamos correr em direção ao céu. E poder dizer como Paulo, ao final, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas o que é correr com paciência? É correr sempre, não parar de correr. E a palavra grega, uma das palavras gregas para longanimidade, que é hipomone, tem essa ideia de perseverança, permanência. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A paciência nos traz a perseverança. Correr com paciência é correr sempre. Correr com paciência é correr apesar de estar passando ou ter passado por tribulação.
né? A tribulação produz a paciência. E correr com paciência é correr com objetivo, com propósito, saber por que e para que está correndo. Olha aqui, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Existe um propósito, existe um objetivo. Eu estou indo para o céu. Mais uma vez, lembramos aqui de um hino da harpa cristã. Hino 332. A harpa cristã. De Samuel Linston. Para o céu eu vou, embora for nublado. O caminho às vezes espinhoso está. Por Jesus, meu mestre, sempre bem guiado, em seus passos sigo até que chegue lá. Aleluia, para o céu vou caminhando, nada me desanimará. Para o céu eu vou me aproximando, sempre meu Jesus me guiará. Eu tenho um propósito, é chegar ao céu. Eu me lembro aqui do saudoso irmão Manuel Clóvis Machado, um dos mais antigos diáconos aqui da igreja do Belém, aqui em São Paulo. E ele dizia, olha, eu aceitei a Jesus para ir para o céu. E ele serviu a Deus mais de 70 anos. E ele diz, olha, eu aceitei Jesus para ir para o céu e estou indo para o céu. Eu não posso me esquecer que eu estou indo para o céu. Irmãos, isso que é correr com propósito. Correr com paciência, correr com propósito. Eu tenho uma finalidade, chegar ao céu. Por isso eu tenho que me guardar, porque eu estou esperando Jesus voltar para me levar para o céu. Não façamos como Aimaas. Aimaas, aquele mensageiro que foi levar a notícia da guerra, do resultado da guerra contra Absalão, entre os soldados de Davi e os soldados de Absalão. E Aimaas queria levar a mensagem. Joabe não queria que ele levasse a mensagem. Por quê? Porque Absalão havia morrido. E Joabe mandou um Cuxi, né? Que é um etíope, um cuxita, que servia ali no exército para levar a mensagem. E não Aimaas. Mas Aimaas insistiu. E Joabe deixou que ele fosse. E Aimaas saiu correndo. Foi mais rápido do que Cuxi. E chegou primeiro do que Cuxi. Mas ele não teve coragem de dizer que Absalão tinha morrido. Sua mensagem foi sem propósito. Não valeu para nada. Porque quando Davi perguntou, e meu filho Absalão? Ele, eu não sei, eu não sabia. E ele deixou Aimaas de lado. Quando chegou o cuxita e deu a mensagem. Não sejamos pessoas que corram sem propósito. Há muitas pessoas que estão num ativismo muito grande na igreja e não aprendem a ter paciência. Correm despropositadamente, sem rumo, sem direção. A nossa corrida tem que ser com paciência, porque nós temos um propósito, é chegar ao céu. A paciência, ela vem de Deus, porque Deus é longânimo. A paciência faz com que Deus seja tolerante com o pecador, e por isso nós temos que ser compassivos. Irmãos, nós temos que amar os pecadores, não tolerar o pecado. Nós temos que amar os pecadores. Devemos tolerar os pecadores e também tolerar os fracos na fé. A paciência, a longanimidade faz com que nós busquemos o arrependimento dos pecadores e busquemos o fortalecimento dos fracos na fé. Eu e você temos que suportar a fraqueza dos irmãos e temos que suportar
a natureza pecaminosa dos incrédulos, procurando criar oportunidades para que eles se arrependam dos seus pecados, no caso dos incrédulos, e para que os crentes cresçam espiritualmente, no caso dos fracos na fé. Não podemos ser intolerantes, não podemos ser impacientes, não podemos exigir do novo convertido a maturidade espiritual que nós já temos e que muitas vezes a duras penas nós conquistamos. Não podemos ser cruéis para com os pecadores, intolerantes para com os pecadores. Nós não temos que jogar os pecadores na fogueira, nós temos que falar-lhes de Cristo e aguardar que eles se arrependam. Dizendo que a paciência de Deus tem limite. Existe um tempo da paciência de Deus. Existe um tempo da paciência de Deus. Um tempo da paciência de Deus. Esse tempo da paciência de Deus vai terminar. A porta da graça vai se fechar. E aí será tarde demais. A gente tem que dizer isso para as pessoas. Mas também não tem que pregar para as pessoas e, se ela não aceitar, esconjurá-la e mandar embora. Não. Existe um tempo da paciência de Deus. Lá em Romanos 3:25 está dito assim. Vamos ler 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Os pecados são cometidos sob a paciência de Deus. Eles são cometidos sob a paciência de Deus. Mas essa paciência tem limite. Mas nós temos que ser pacientes. Deus foi paciente. Deus foi paciente comigo, foi paciente com o irmão. Senão nós não estávamos aqui salvos. Se Deus, no primeiro pecado, nos destruísse, nos fulminasse. Deus não é assim. Deus é longânimo. E nós temos que ser longânimos. Paulo, no capítulo 14 de Romanos, fala sobre a paciência que nós temos de ter para com os fracos na fé. E Paulo aqui em Romanos, nesse capítulo 3, diz que Deus foi paciente, até que mandou seu Filho para morrer por nós, para que o pecado da humanidade fosse salvo. E João, ele é bem claro ao dizer que o sacrifício de Jesus perdoa os pecados de toda a humanidade. Lá na primeira epístola de João, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 de João 2:2. A própria tolerância que Deus teve para conosco, nós temos que ter para com o próximo. Principalmente os pastores. Aliás, a ideia de pastor já traz esta ideia de cuidado, de paciência. Os pastores, irmãos, têm que ser pacientes com o rebanho do Senhor, sabendo que o rebanho não é dele, mas é do Senhor. Nas epístolas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, Paulo fala dessa paciência que os pastores devem ter. 1 Timóteo 1:15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade,
para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo diz, olha, se Jesus me salvou, teve paciência comigo, eu sou obrigado a ter paciência com qualquer um, porque eu sou o pior de todos os pecadores. Isso ele dizia para Timóteo, dizendo, ó Timóteo, se Deus teve paciência comigo, tenha paciência aí com os crentes de Éfeso. Ele repete isso lá em 2 Timóteo 1:8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Participa das aflições. Tito 1, 2 e 3, Paulo fala a mesma coisa para Tito. Em esperança da vida eterna, na qual Deus, que não pode mentir, o prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A seu tempo. E no capítulo 2, versículo 2, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. O maduro tem que ser paciente para com o imaturo. E para nós terminarmos, como nós vimos, cada qualidade do fruto do Espírito é uma qualidade do discípulo de Jesus. E Jesus falou destas qualidades no Sermão do Monte. E ele falou a respeito da longanimidade, quando ele disse lá em Mateus 5:10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando nós somos perseguidos por causa da justiça, nós somos perseguidos para adquirir paciência, porque só os pacientes têm o reino dos céus. Só os pacientes herdarão o reino dos céus. Só aqueles que sabem suportar o sofrimento é que podem entrar no céu. Será que nós temos esta paciência? Amém.